Graciliano Ramos, Vidas Secas. Inverno. A família estava reunida em torno do fogo. Fabiano sentado no pilão caído. Sinhá Vitória de pernas cruzadas, as coxas servindo de travesseiros aos filhos. A cachorra-baleia com o traseiro no chão e o resto do corpo levantado. Olhava as brasas e se cobriam de cinza. Estava um frio medonho. As goteiras pingavam. Lá fora, o vento sacudia os ramos das catingueiras. E o barulho do rio era como um trovão distante. Fabiano esfregou as mãos, satisfeito, e empurrou os tições com a ponta da alpercata. As brasas estalaram, a cinza caiu. Um círculo de luz espalhou-se em redor da trempe de pedras, clareando vagamente os pés do vaqueiro, os joelhos da mulher e os meninos deitados. De quando em quando, estes se mexiam, porque o lume era fraco e apenas aquecia pedaços deles. Outros pedaços esfriavam recebendo o ar que entrava pelas rachaduras das paredes e pelas gretas da janela. Por isso não podiam dormir. Quando iam pegando no sono, arrepiavam-se, tinham precisão de virar-se, chegavam-se à trempe e ouviam a conversa dos pais. Não era propriamente conversa. Eram frases soltas, espaçadas, com repetições e incongruências. Às vezes, uma interjeição gutural dava energia ao discurso ambíguo. Na verdade, nenhum deles prestava atenção às palavras do outro. Iam exibindo as imagens que lhes vinham ao espírito e as imagens sucediam-se, deformavam-se. Não havia meio de dominá-las. Como os recursos de expressão eram minguados, tentavam remediar a deficiência falando alto. Fabiano tornou a esfregar as mãos e iniciou uma história bastante confusa, mas como só estavam iluminadas as alpercatas dele, o gesto passou despercebido. O menino mais velho abriu os ouvidos, atento. Se pudesse ver o rosto do pai, compreenderia talvez uma parte da narração, mas assim no escuro, a dificuldade era grande. Levantou-se, foi a um canto da cozinha, trouxe de lá uma braçada de lenha. Sinhá Vitória aprovou este ato com um rugido, mas Fabiano condenou a interrupção. Achou que o procedimento do filho revelava falta de respeito e estirou o braço para castigá-lo. O pequeno escapuliu-se, foi enrolar-se na saia da mãe, que se pôs francamente do lado dele. Que brabeza! Aquele homem era assim mesmo, tinha o coração perto da goela. Estourado, remexeu as brasas com o cabo da quenga de coco, arrumou entre as pedras acha de angico molhado, procurou acendê-las. Fabiano ajudou-a, suspendeu a tagarelice, pôs-se de 4 pés e soprou os carvões, enchendo muito as bochechas. Uma fumarada invadiu a cozinha. As pessoas tossiram, enxugaram os olhos. Sinhá Vitória manejou o abano e, passando um minuto, as labaredas espirraram entre as pedras. O círculo de luz aumentou. Agora as figuras surgiam na sombra, vermelhas. Fabiano, visível da barriga para baixo,
ia se tornando indistinto. Daí para cima, era um negrume que vagos clarões cortavam. Desse negrume saiu novamente a parolagem mastigada. Fabiana estava de bom humor. Dias antes, a enchente havia coberto as marcas postas no fim da terra de aluvião. Alcançava as catingueiras que deviam estar submersas. Certamente, só apareciam as folhas. A espuma subia, lambendo ribanceiras que se desmoronavam. Dentro em pouco, o despotismo de água ia acabar, mas Fabiano não pensava no futuro. Por enquanto, a inundação crescia, matava bichos, ocupava grotas e várzeas. Tudo muito bem, e Fabiano esfregava as mãos. Não havia o perigo da seca imediata, que aterrorizara a família durante meses. A caatinga amarelecera, avermelhara-se, o gado principiara a emagrecer, e horríveis visões de pesadelo tinham agitado o sono das pessoas. De repente, um traço ligeiro rasgara o céu, para os lados da cabeceira do rio. Outros surgiram mais claros. O trovão roncara perto. Na escuridão da meia-noite rolaram nuvens cor de sangue. A ventania arrancara sucupiras em imburanas. Houvera relâmpagos em demasia. E sim a Vitória se escondera na camarinha com os filhos, tapando as orelhas, enrolando-se nas cobertas. Mas aquela brutalidade findara de chofre. A chuva caíra. A cabeça da cheia aparecera arrastando troncos e animais mortos. A água tinha subido, alcançado a ladeira. Estava com vontade de chegar ao juazeiro do fim do pátio. Sinhá Vitória andava amedrontada. Seria possível que a água topasse os juazeiros? Se isto acontecesse, a casa seria invadida. Os moradores teriam de subir o morro, viver uns dias no morro como preais. Suspirava, atiçando o fogo com o cabo da quenga de coco. Deus não permitiria que sucedesse tal desgraça. A casa era forte. Os esteios de aroeira estavam bem fincados no chão duro. Se o rio chegasse ali, derrubaria apenas os torrões que formavam o enchimento das paredes de taipa. Deus protegeria a família. As varas estavam bem amarradas, com cipós, nos esteios de aroeira. O arcabouço da casa resistiria à fúria das águas. E, quando elas baixassem, a família regressaria. Sim, viveriam todos no mato, como preais, mas voltariam quando as águas baixassem. Tirariam do barreiro terra para vestir o esqueleto da casa. Sinhá Vitória moveu o abano com força, para não ouvir o barulho do rio que se aproximava. Seria que ele estava com a intenção de progredir? O abano zumbia, e o rumor da enchente era um sopro que esmorecia para lá dos juazeiros. Fabiano contava façanhas. Começara moderadamente, mas excitara-se pouco a pouco, e agora via os acontecimentos com exagero e otimismo. Estava convencido de que praticara feitos notáveis. Necessitava esta convicção. Algum tempo antes, acontecera aquela desgraça. O soldado amarelo provocara-o na feira, dera-lhe uma surra de facão e metera-o na cadeia. Fabiano passara semanas capiongo, fantasiando vinganças, vendo a criação definhar na caatinga torrada. Se a seca chegasse, ele abandonaria mulher e filhos, cozeria a facadas o soldado amarelo, depois mataria o juiz, o promotor e o delegado. Estiveram uns dias assim, murcho, pensando na seca e roendo a humilhação. Mas a trovoada roncara, viera a cheia, e agora as goteiras pingavam, o vento entrava pelos buracos das paredes. Fabiana estava contente e esfregava as mãos. Como o frio era grande, aproximou-as das labaredas. Relatava um fuzuê terrível, esquecia as pancadas e a prisão. Sentia-se capaz de atos importantes. O rio subia a ladeira. Estava perto dos juazeiros. Não havia notícia de que os houvesse atingido. E Fabiano, seguro, baseado nas informações dos mais velhos, narrava uma briga de que saíra vencedor. A briga era sonho, mas Fabiano acreditava nela. As vacas vinham abrigar-se.
junto à parede da casa, pegada ao curral. A chuva fustigava-as, os chocalhos batiam. Iriam engordar com o pasto novo, dar crias. O pasto cresceria no campo, as árvores se enfeitariam, o gado se multiplicaria. Engordariam todos, ele Fabiano, a mulher, os 2 filhos e a cachorra-baleia. Talvez sem a Vitória adquirisse uma cama de elastro de couro. Realmente, o giral de varas onde se espichavam. Era incômodo. Fabiano gesticulava. Sinhá Vitória agitava o abano para sustentar as labaredas no angico molhado. Os meninos, sentindo o frio numa banda e calor na outra, não podiam dormir e escutavam as lorotas do pai. Começaram a discutir em voz baixa uma passagem obscura da narrativa. Não conseguiram entender-se. Arengaram azedos. Iam se atracando. Fabiano zangou-se com a impertinência deles e quis puni-los. Depois moderou-se. Repisou o trecho incompreensível, utilizando palavras diferentes. O menino mais novo bateu palmas. Olhou as mãos de Fabiano, que se agitavam por cima das labaredas, escuras e vermelhas. As costas ficavam na sombra, mas as palmas estavam iluminadas e cor de sangue. Era como se Fabiano tivesse esfolado um animal. A barba ruiva e emaranhada estava invisível. Os olhos azulados e imóveis fixavam-se nos tições. A fala dura e rouca entrecortava-se de silêncios. Sentado no pilão, Fabiano derreava-se, feio e bruto, com aquele jeito de bicho lerdo que não se aguenta em 2 pés. O menino mais velho estava descontente, não podendo perceber as feições do pai. Cerrava os olhos para entendê-lo bem, mas surgira uma dúvida. Fabiano modificara a história, e isto reduzia-lhe a verossimilhança. Um desencanto. Estirou-se e bocejou. Teria sido melhor a repetição das palavras. Altercaria com o irmão, procurando interpretá-las. Brigaria por causa das palavras, e a sua convicção incorporaria. Fabiano devia tê-las repetido. Não! Aparecera uma variante. O herói tinha se tornado humano e contraditório. O menino mais velho recordou-se de um brinquedo antigo, presente de seu Tomás da bolandeira. Fechou os olhos, reabriu sonolento. O ar que entrava pelas rachas das paredes esfriava-lhe uma perna, um braço, todo o lado direito. Virou-se. Os pedaços de Fabiano sumiram-se. O brinquedo se quebrara. O pequeno entristecera vendo as peças inúteis. Lembrou-se dos currais, feitos de seixos miúdos, sob as catingueiras. Agora a lagoa estava cheia. Tinha coberto os currais que ele construíra. O barreiro também se enchera. Atingia a parede da cozinha. As águas dele juntavam-se às da lagoa para ir ao quintal, onde havia craveiros e panelas de lojna. Sinhá Vitória saía pela porta da frente, descia o copiar e atravessava a porteira da baraúna. Atrás da casa, as cercas, o pé de turco e as catingueiras estavam dentro da água. As goteiras pingavam, os chocalhos das vacas tiniam, os sapos cantavam. O som dos chocalhos era familiar, mas a cantiga dos sapos e o rumor das goteiras causavam estranheza. Tudo estava mudado. Chovia o dia inteiro, a noite inteira. As moitas e capões de mato, onde viviam seres misteriosos, tinham sido violados. Havia lá sapos, e a cantiga deles subia e descia. Uma toada lamentosa enchia os arredores. Tentou contar as vozes, atrapalhou-se. Eram muitas. Com certeza havia uma infinidade de sapos nas moitas e nos capões. Que estariam fazendo? Por que gritavam a cantoria gorgolejada e triste? Nunca viram deles. Confundiu-os com os habitantes invisíveis da serra e dos bancos de Macambira. Enrolou-se, acomodou-se, adormeceu. Uma banda aquecida pelo fogo, a outra banda protegida pelas nádegas de Sinhá Vitória. O abano agitava-se, a madeira úmida chiava, o vulto de Fabiano iluminava-se e escurecia. Baleia, imóvel, paciente, olhava os carvões
e esperava que a família se recolhesse. Enfastiava o barulho que Fabiano fazia. No campo, seguindo uma rês, se esgoelava demais, natural. Mas ali à beira do fogo, para que tanto grito? Fabiano estava se cansando à toa. Baleia se enjoava, cochilava e não podia dormir. Sinhá Vitória devia retirar os carvões e a cinza, varrer o chão, deitar-se na cama de varas com Fabiano. Os meninos se arrumariam na esteira, por baixo do caritó, na sala. Era bom que a deixassem em paz. O dia todo espiava os movimentos das pessoas, tentando adivinhar coisas incompreensíveis. Agora precisava dormir, livrar-se das pulgas e daquela vigilância a que a tinham habituado. Varrido o chão, com vassourinha, escorregaria entre as pedras, enroscar-se-ia, adormeceria no calor, sentindo o cheiro das cabras molhadas e ouvindo rumores desconhecidos, o tic-tac das pingueiras, a cantiga dos sapos, o sopro do rio cheio. Bichos miúdos e sem dono iriam visitá-la. Festa. Fabiano, Sinhá Vitória e os meninos iam à festa de Natal, na cidade. Eram 3 horas, fazia grande calor. Redemoinhos espalhavam por cima das árvores, amarelas nuvens de poeira e folhas secas. Tinham fechado a casa, atravessado o pátio, descido a ladeira e pesunhavam nos seixos como bois doentes dos cascos. Fabiano, apertado na roupa de brim branco, feita por Sinhá Terta, com chapéu de baeta, colarinho, gravata, botinas de vaqueta e elástico, procurava erguer o espinhaço, o que ordinariamente não fazia. Sinhá Vitória, enfronhada no vestido vermelho de ramagens, equilibrava-se mal no sapato de salto enorme. Teimava em calçar-se, como as moças da rua, e dava topadas no caminho. Os meninos estreavam calça e paletó. Em casa sempre usavam camisinha de riscado ou andavam nus. Mas Fabiano tinha comprado 10 varas de pano branco na loja e incumbira Sinhá Terta de arranjar farpelas para ele e para os filhos. Sinhá Terta achara pouca a fazenda, e Fabiano se mostrara desentendido, certo de que a velha pretendia furtar-lhe os retalhos. Em consequência, as roupas tinham saído curtas, estreitas e cheias de emenda. Fabiano tentava não perceber essas desvantagens. Marchava direito, a barriga para fora, as costas aprumadas, olhando a serra distante. De ordinário olhava o chão, evitando as pedras, os tocos, os buracos e as cobras. A posição forçada cansou, e ao pisar a areia do rio, notou que assim não poderia vencer as 3 léguas que o separavam da cidade. Descalçou-se, meteu as meias no bolso, tirou o paletó, a gravata e o colarinho. Roncou, aliviado. Sinhá Vitória decidiu imitá-lo. Arrancou os sapatos e as meias, que amarrou no lenço. Os meninos puseram as chinelinhas debaixo do braço e sentiram-se à vontade. A cachorra-baleia, que vinha atrás, incorporou-se ao grupo. Se ela tivesse chegado antes, provavelmente Fabiana teria enxotado e Baleia passaria a festa, junto às cabras que estujavam o copiar. Mas, com a gravata e o colarinho machucados no bolso, o paletó no ombro e as botinas enfiadas num pau, o vaqueiro achou-se perto dela e acolheu-a. Retomou a posição natural. Andou cambaio, a cabeça inclinada. Sinhá Vitória, os 2 meninos e Baleia acompanharam-no. A tarde foi comida facilmente, e ao cair da noite estavam na beira do riacho, à entrada da rua. Aí Fabiano parou, sentou-se, lavou os pés duros, procurando retirar das gretas fundas o barro que lá havia. Sem se enxugar, tentou calçar-se e foi uma dificuldade. Os calcanhares das meias de algodão formaram bolos nos peitos dos pés e as botinas de vaqueta resistiram como virgens. Sinhá Vitória levantou a saia, sentou-se no chão e limpou-se também. Os 2 meninos entraram no riacho, esfregaram os pés, saíram, calçaram as chinelinhas e ficaram espiando os movimentos dos pais. Sinhá Vitória aprontava-se e erguia-se, mas Fabiano soprava arreliado. Tinha vencido a obstinação
de uma daquelas amaldiçoadas botinas. A outra emperrava, e ele, com os dedos nas alças, fazia esforços inúteis. Sinhá Vitória dava palpites que irritavam o marido. Não havia meio de introduzir o diabo do calcanhar no tacão. A um arranco mais forte, a alça de trás rebentou-se e o vaqueiro meteu as mãos pela borracha, energicamente. Nada conseguindo, levantou-se resolvido a entrar na rua assim mesmo, cocheando, uma perna mais comprida que a outra. Com raiva excessiva, a que se misturava alguma esperança, deu uma patada violenta no chão. A carne comprimiu-se, os ossos estalaram, a meia molhada rasgou-se e o pé amarrotado se encaixou entre as paredes de vaqueta. Fabiano soltou um suspiro largo de satisfação e dor. Em seguida, tentou prender o colarinho duro ao pescoço, mas os dedos trêmulos não realizaram a tarefa. Sinhá Vitória auxiliou. O botão entrou na casa estreita e a gravata amarrou-se. As mãos sujas, suadas, deixaram no colarinho manchas escuras. Está certo, grunhiu Fabiano. Atravessaram a pinguela e alcançaram a rua. Sinhá Vitória caminhava aos tombos por causa do salto dos sapatos e conservava o guarda-chuva suspenso, com o castão para baixo e a biqueira para cima, enrolado no lenço. Impossível dizer por que Sinhá Vitória levava o guarda-chuva com biqueira para cima e o castão para baixo. Ela própria não saberia explicar-se, mas sempre vira as outras matutas procederem assim e adotava o costume. Fabiano marchava teso. Os dois meninos espiavam os lampiões e adivinhavam casos extraordinários. Não sentiam curiosidade, sentiam medo e por isso pisavam devagar, receando chamar a atenção das pessoas. Supunham que existiam mundos diferentes da fazenda, mundos maravilhosos na Serra Azulada. Aquilo, porém, era esquisito. Como podia haver tantas casas e tanta gente? Com certeza, os homens iriam brigar. Seria que o povo ali era brabo e não consentia que eles andassem entre as barracas? Estavam acostumados a aguentar cascudos e puxões de orelhas. Talvez as criaturas desconhecidas não se comportassem como Sinhá Vitória, mas os pequenos retraíam-se, encostavam-se às paredes meio encandeados, os ouvidos cheios de rumores estranhos. Chegaram à igreja, entraram. Baleia ficou passeando na calçada, olhando a rua, inquieta. Na opinião dela, tudo devia estar no escuro, porque era noite e a gente andava no quadro. Precisava deitar-se. Levantou o focinho, sentiu um cheiro que lhe deu vontade de tossir. Gritavam demais ali perto e havia luzes em abundância, mas o que a incomodava era aquele cheiro de fumaça. Os meninos também se espantavam. No mundo subitamente alargado, viam Fabiano e Sinhá Vitória muito reduzidos, menores que as figuras dos altares. Não conheciam altares, mas presumiam que aqueles objetos deviam ser preciosos. As luzes e os cantos extasiavam-nos. De luz havia, na fazenda, o fogo entre as pedras da cozinha e o candeeiro de querosene pendurado pela asa numa vara que saía da taipa. De canto, o bendito de Sinhá Vitória e o aboio de Fabiano. O aboio era triste, uma cantiga monótona e sem palavras, que entorpecia o gado. Fabiano estava silencioso, olhando as imagens e as velas acesas, constrangido na roupa nova, o pescoço esticado, pisando em brasas. A multidão apertava-o mais que a roupa, embaraçava-o, de perneiras, gibão e guarda-peito. Andava metido numa caixa, como tatu, mas saltava no lombo de um bicho e voava na caatinga. Agora não podia virar-se. Mãos e braços roçavam-lhe o corpo. Lembrou-se da surra que levara e da noite passada na cadeia. A sensação que experimentava não diferia muito da que tinha tido ao ser preso. Era como se as mãos e os braços da multidão fossem agarrá-lo, subjugá-lo e espremê-lo no canto de parede. Olhou as caras em redor. Evidentemente as criaturas que se juntavam ali não o viam, mas Fabiano
sentia-se rodeado de inimigos, temia envolver-se em questões e acabar mal à noite. Soprava e esforçava-se, inutilmente, por abanar-se com o chapéu. Difícil mover-se, estava amarrado. Lentamente conseguiu abrir caminho no povaréu, esgueirou-se até junto da pia de água benta, onde se deteve, receoso de perder de vista a mulher e os filhos. Ergueu-se nas pontas dos pés, mas isto lhe arrancou um grunhido. Os calcanhares esfolados começavam a afligi-lo. Distinguiu Cocó, de Sinhá Vitória, que se escondia atrás de uma coluna. Provavelmente os meninos estavam com ela. A igreja cada vez mais se enchia. Para avistar a cabeça da mulher, Fabiano precisava estirar-se, voltar o rosto, e o colarinho furava-lhe o pescoço, e as botinas e o colarinho eram indispensáveis. Não poderia assistir à novena calçada em alpercatas, a camisa de algodão aberta, mostrando o peito cabeludo. Seria desrespeito. Como tinha religião, entrava na igreja uma vez por ano, e sempre vira, desde que se entendera, roupas de festa assim. Calça e paletó engomados, botinas de elástico, chapéu de baeta, colarinho, gravata. Não se arriscaria a prejudicar a tradição, embora sofresse com ela. Supunha cumprir um dever, tentava aprumar-se, mas a disposição esmorecia. O espinhaço vergava, naturalmente, os braços mexiam-se desengonçados. Comparando-se aos tipos da cidade, Fabiano reconhecia-se inferior, por isso desconfiava que os outros mangavam dele. Fazia-se carrancudo e evitava conversas. Só lhe falavam, com o fim de tirar-lhe qualquer coisa. Os negociantes furtavam, na medida, no preço e na conta. O patrão realizava com pena e tinta cálculos incompreensíveis. Da última vez que se tinham encontrado, houvera uma confusão de números, e Fabiano, com os miolos ardendo, deixara indignado o escritório do branco. Certo que fora enganado, todos lhe davam prejuízo. Os caixeiros, os comerciantes e o proprietário tiravam-lhe o couro, e os que não tinham negócio com ele riam vendo passar nas ruas, tropeçando. Por isso, Fabiano se desviava daqueles viventes. Sabia que a roupa nova, cortada e cozida por Sinhá Terta, o colarinho, a gravata, as botinas e o chapéu de baeta o tornavam ridículo, mas não queria pensar nisto. Preguiçosos ladrões faladores, mofinos, estava convencido de que todos os habitantes da cidade eram ruins. Mordeu os beiços, não poderia dizer semelhante coisa, por falta menor, aguentara facão e dormira na cadeia. Ora, o soldado amarelo sacudiu a cabeça, livrou-se da recordação desagradável e procurou uma cara amiga na multidão. Se encontrasse um conhecido, iria chamá-lo para a calçada, abraçá-lo, sorrir, bater palmas. Depois falaria sobre gado. Estremeceu, tentou ver o Cocó de Sinhá Vitória. Precisava ter cuidado para não se distanciar da mulher e dos filhos. Aproximou-se deles, alcançou-os no momento em que a igreja começava a esvaziar-se. Saíram aos encontrões, desceram os degraus, empurrado, machucado. Fabiano tornou a pensar no soldado amarelo. No quadro, ao passar pelo Jatobá, virou o rosto, sem motivo nenhum. O desgraçado tinha ido provocá-lo, pisar-lhe o pé. Ele se desviara com bons modos. Como o outro insistisse, perdera a paciência. Tiveram um rompante. Consequência, facão no lombo e uma noite de cadeia. Convidou a mulher e os filhos para os cavalinhos. Arrumou-os, distraiu-se um pouco, vendo-os rodar. Em seguida, encaminhou-os às barracas de jogo. Coçou-se, puxou o lenço, desatou, contou o dinheiro, com a tentação de arriscá-lo no bozó. Se fosse feliz, poderia comprar a cama de couro cru, o sonho de Sinhá Vitória. Foi beber cachaça numa tolda. Voltou, pôs-se a rondar indeciso, pedindo com os olhos a opinião da mulher. Sinhá Vitória fez um gesto de reprovação e Fabiano retirou-se, lembrando-se do jogo que tivera em casa de seu Inácio com o soldado amarelo. Fora roubado, com certeza fora roubado. Avizinhou-se da tolda
e bebeu mais cachaça. Pouco a pouco ficou sem vergonha. Festa é festa. Bebeu ainda uma vez e empertigou-se. Olhou as pessoas desafiando-as. Estava resolvida a fazer uma asneira. Se topasse o soldado amarelo, esbodegava-se com ele. Andou entre as barracas, emproado, atirando coices no chão, insensível às esfoladuras dos pés. Queria era desgraçar-se, dar um pano de amostra àquele safado. Não ligava importância à mulher e aos filhos que o seguiam. Apareça um homem, berrou, no barulho que enchia a praça. Ninguém notou a provocação e Fabiano foi esconder-se por detrás das barracas, para lá dos tabuleiros de doces. Estava disposto a esbagaçar-se, mas havia nele um resto de prudência. Ali podia irritar-se, dirigir ameaças e desaforos a inimigos invisíveis. Impelido por forças opostas, expunha-se e acautelava-se. Sabia que aquela explosão era perigosa. Temia que o soldado amarelo surgisse de repente, viesse plantar-lhe no pé a reiúna. O soldado amarelo, falto de substância, ganhava fumaça. Na companhia dos parceiros, era bom evitá-lo, mas a lembrança dele tornava-se às vezes horrível, e Fabiano estava tirando uma desforra, estimulado pela cachaça. Fortalecia-se. Cadê o valente? Quem é que tem coragem de dizer que eu sou feio? Apareça um homem. Lançava o desafio numa fala atrapalhada, com o vago receio de ser ouvido. Ninguém apareceu e Fabiano roncou alto. Gritou que eram todos uns frouxos, uns capados. Sim, senhor. Depois de muitos berros, supôs que havia ali perto homens escondidos com medo dele. Insultou-os. Cambada de... Parou agoniado, suando frio, a boca cheia de água, sem atinar com a palavra. Cambada de quê? Tinha um nome debaixo da língua, e a língua engrossava, berra. Fabiano cuspia, fixava na mulher e nos filhos uns olhos vidrados. Recuou alguns passos, entrou a engulhar. Em seguida, aproximou-se novamente das luzes, capengando. Foi sentar-se na calçada de uma loja. Estava desanimado Bambo, o entusiasmo arrefecera. Cambada de quê? Repetia a pergunta, sem saber o que procurava. Olhou de perto a cara da mulher. Não conseguiu distinguir-lhe os traços. Sinhá Vitória perceberia a atrapalhação dele. Havia ali outros matutos conversando, e Fabiano enjoou-os. Se não estivesse tão ansiado, arrotando, suando, brigaria com eles. A interrogação que lhe aperreava o espírito confuso. Juntou-se a ideia de que aquelas pessoas não tinham direito de sentar-se na calçada. Queria que o deixassem com a mulher, os filhos e a cachorrinha. Cambada de quê? Soltou um grito áspero, bateu palmas. Cambada de cachorros. Descoberta a expressão teimosa, alegrou-se. Cambada de cachorros. Evidentemente os matutos como ele não passavam de cachorros. Procurou com as mãos a mulher e os filhos. Certificou-se de que eles estavam acomodados. Uma contração violenta no pescoço entortou-lhe o rosto. A boca encheu-se novamente de saliva. Pôs-se a cuspir. Serenou. Respirou com força. Passou os dedos por um fio de baba que lhe pendia do beiço. Era tonto, com uma zoada infeliz nos ouvidos. Ia jurar que mostrara valentia e correra perigo. Achava ao mesmo tempo que havia cometido uma falta. Agora estava pesado e com sono, enquanto andara fazendo espalhafato, a cabeça cheia de aguardente. Desprezava as esfoladuras dos pés, mas esfriava, e as botinas de vaqueta magoavam-no em demasia. Arrancou-as, tirou as meias, libertou-se do colarinho, da gravata e do paletó, enrolou tudo, fez um travesseiro, estirou-se no cimento, puxou para os olhos o chapéu de baeta e adormeceu com o estômago embrulhado. Sinhá Vitória achava-se em dificuldade. Torcia-se para satisfazer uma precisão e não sabia como se desembaraçar. Podia esconder-se no fundo do quadro, por detrás das barracas,
para lá dos tamboretes das doceiras. Ergueu-se meio decidida, tornou a acocorar-se, abandonar os meninos, o marido naquele estado. Apertou-se e observou os 4 cantos com desespero, que a precisão era grande. Escapuliu-se disfarçadamente. Chegou à esquina da loja onde havia um magote de mulheres agachadas e, olhando as frontarias das casas e as lanternas de papel, molhou o chão e os pés das outras matutas, arrastou-se para junto da família, tirou do bolso o cachimbo de barro, atochou, acendeu, largou algumas baforadas longas de satisfação. Livre da necessidade, viu com interesse o formigueiro que circulava na praça, a mesa do leilão, as listas luminosas dos foguetes. Realmente a vida não era má, pensou com arrepio, na seca, na viagem medonha que fizera em caminhos abrasados, vendo ossos e garranchos, afastou a lembrança ruim, atentou naquelas belezas. O burburinho da multidão era doce, o realejo fanhoso dos cavalinhos não descansava. Para a vida ser boa, só faltava assim a Vitória, uma cama igual à de seu Tomás da bolandeira. Suspirou, pensando na cama de varas em que dormia. Ficou ali de cócoras, cachimbando, os olhos e os ouvidos muito abertos para não perder a festa. Os meninos trocavam impressões, cochichando, aflitos com o desaparecimento da cachorra. Puxaram a manga da mãe, que fim teria levado Baleia. Sinhá Vitória levantou o braço num gesto mole e indicou vagamente 2 pontos cardeais com o canudo do cachimbo. Os pequenos insistiram onde estaria a cachorrinha. Indiferentes à igreja, às lanternas de papel, aos bazares, às mesas de jogo e aos foguetes, só se importavam com as pernas dos transeuntes. Coitadinha, andava por aí perdida, aguentando pontapés. De repente, Baleia apareceu. Trepou-se na calçada, mergulhou entre as saias das mulheres, passou por cima de Fabiano e chegou-se aos amigos, manifestando com a língua e com o rabo um vivo contentamento. O menino mais velho agarrou-a. Estava segura. Tentaram explicar-lhe que tinham tido susto enorme por causa dela, mas Baleia não ligou importância à explicação. Achava que perdiam tempo, num lugar esquisito, cheio de odores desconhecidos. Quis latir, expressar oposição a tudo aquilo, mas percebeu que não convenceria ninguém e encolheu-se, baixou a cauda, resignou-se ao capricho dos seus donos. A opinião dos meninos assemelhava-se à dela. Agora olhavam as lojas, as toldas à mesa de leilão e conferenciavam, pasmados. Tinham percebido que havia muitas pessoas no mundo. Ocupavam-se em descobrir uma enorme quantidade de objetos. Comunicaram baixinho um ao outro as surpresas que os enchiam. Impossível imaginar tantas maravilhas juntas. O menino mais novo teve uma dúvida e apresentou-a timidamente ao irmão. Seria que aquilo tinha sido feito por gente? O menino mais velho hesitou, espiou as lojas, as toldas iluminadas, as moças bem vestidas, encolheu os ombros. Talvez aquilo tivesse sido feito por gente. Nova dificuldade chegou-lhe ao espírito. Soprou-a no ouvido do irmão. Provavelmente aquelas coisas tinham nomes. O menino mais novo interrogou com os olhos. Sim, com certeza, as preciosidades que se exibiam nos altares da igreja e nas prateleiras das lojas tinham nomes. Puseram-se a discutir a questão intrincada. Como podiam os homens guardar tantas palavras? Era impossível. Ninguém conservaria tão grande soma de conhecimentos, livres dos nomes. As coisas ficavam distantes, misteriosas. Não tinham sido feitas por gente, e os indivíduos que mexiam nelas cometiam imprudência. Vistas de longe, eram bonitas, admirados e medrosos. Falavam baixo, para não desencadear as forças estranhas que elas porventura encerrassem. Baleia cochilava. De quando em quando balançava a cabeça e franzia o focinho. A cidade se enchera de suores, que a desconcertavam. Sinhá Vitória enxergava através das barracas a cama de seu Tomás da bolandeira, uma cama de verdade. Fabiano roncava, de papo para cima, as abas do chapéu cobrindo-lhe os olhos.
O Quengo, sob as botinas de vaqueta, sonhava, agoniado, e Baleia percebia nele um cheiro que o tornava irreconhecível. Fabiano se agitava soprando. Muitos soldados amarelos tinham aparecido, pisavam-lhe os pés com enormes reiúnas e ameaçavam-no com facões terríveis.